Ora, viva cordiais da saudações, boa noite. Assalamu alaikum, está a ver o jornal da HAC TV. Notícias para esta noite de sábado: mais de 500 toneladas de milho são dadas como perdidas da presente safra agrícola no distrito de Herat, província de Nampula, devido ao problema de estiagem que afetou, sobretudo, aquela cultura alimentar e de rendimento. Na campanha agrícola, o distrito de Herat tinha planificado cerca de 702 mil toneladas de produtos diversos, tendo apenas conseguido mais de 500 mil toneladas devido à estiagem associada aos impactos negativos do ciclone Kenneth. A cultura do milho foi a mais afetada. Perdemos, portanto, cerca de 500 toneladas de milho, portanto, foi mais ou menos isso. Como eu dizia, já estava na fase de secagem, principalmente aqueles que semearam tardiamente, que o milho ficou afetado. Portanto, não houve. Então, nós contribuímos em 35 mil toneladas. Só que desta vez, como eu disse, com esses problemas que nós tivemos, vamos chegar apenas a 28 mil toneladas. Mas, normalmente, nas condições que nós temos, de terra arável, água, nós produzimos aproximadamente 5 mil toneladas das 600 mil que são produzidas na nossa província. Infelizmente, o comportamento da chuva até finais do mês de janeiro, portanto, era favorável à nossa produção, mas de fevereiro a março, toda a primeira década do mês de fevereiro, ficamos sem chuvas. Portanto, em fevereiro só começou a chover de novo no dia 12, mas mesmo assim, grande parte da produção já tinha atingido o seu ciclo vegetativo. O que sofreu mais foi a cultura do milho por causa da sua sensibilidade. Como forma de repor os danos causados pelos fenômenos naturais, ou seja, para atingir a meta nesta segunda época agrária, o distrito está a trabalhar a todo custo, não só na distribuição de insumos agrícolas, como também na sensibilização aos produtores, no sentido de privilegiar o sistema de regadio. Os legumes, as hortícolas, como é de vosso conhecimento, o nosso distrito de Herat beneficia de duas grandes bacias hidrográficas, que é o Rio Lúrio e o Rio Micubur. Portanto, não estamos à espera de produzir cerca de 7 mil toneladas de hortícolas nesta segunda época e há muita aderência dos próprios produtores. Temos vários apoios, principalmente agora com a introdução deste programa Hortas Caseiras. Então, há um dinamismo que nós pensamos que vamos superar aquilo que foram algumas perdas, principalmente na cultura do milho, devido à prolongada estiagem. As culturas do milho, caju, mandioca e feijões são consideradas como bandeiras no distrito de Herat. O governo da província de Nampula prevê para este ano arrecadar receitas no valor de 18 mil milhões de meticais, valor que vai representar um incremento na ordem de 8,6% em relação ao passado. A proposta consta do Plano Econômico e Social apresentado esta sexta-feira na 5ª sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial. De acordo com o porta-voz do encontro, as áreas da agricultura, transporte e turismo são consideradas como sendo aquelas que vão contribuir para dar resposta ao plano de produção global da província. Referiu que, apesar do ano atípico que se está a atravessar por conta da pandemia do novo coronavírus, há esforços que estão a ser desenvolvidos no sentido de contribuírem para o cumprimento da meta prevista. Relativamente às ações previstas para o presente ano, o Governo de Nampula tem em vista a materialização de um programa assente em pilares prioritários de água e saneamento, estradas, ordenamento territorial e consolidação da rede escolar e sanitária da província. Em termos de indicadores concretos na questão de água e saneamento, pretendemos, neste Plano Econômico Social de 2020, garantir a construção de cerca de 260 furos de água para as nossas comunidades, um pouco por todos os distritos da nossa província. Pretendemos fazer a reabilitação de cerca de 250 furos ao nível da nossa província e também pretendemos fazer a abertura de 21 sistemas de abastecimento de água, e estes 21 sistemas de abastecimento de água vão permitir que mais cerca de 425 mil pessoas
das nossas comunidades tenham acesso à água potável e, de uma forma geral, vai garantir que o acesso à água potável sai de cerca de 48,5% para cerca de 53,4% a nível da nossa província. Na componente de estradas estão previstas intervenções em troços terraplanados para garantir a circulação no escoamento de produtos das zonas de produção para os mercados de comercialização nos distritos do interior da província. Queremos fazer intervenções em cerca de 142 km de estrada terraplanada, portanto é este um dos grandes objetivos que nós temos. Na componente de ordenamento territorial está previsto garantirmos a implementação do plano de estrutura urbana, sobretudo dos distritos de Memba e de Mussuril. Na componente da rede de escolas e rede sanitária, pretendemos fazer a abertura de 29 escolas primárias neste ano, abertura de 4 escolas secundárias nos distritos de Angoche, Liup, Rapal e Moma. Pretendemos, por outro lado, num conjunto geral, construção de cerca de 295 novas salas de aula. No setor da saúde, está prevista a construção de um centro de saúde do tipo 1 no posto administrativo de Namialo, distrito de Meconta, e a reabilitação dos centros de Corrane, Mussuril e Lalaua, visando aumentar o acesso aos serviços de saúde. Jornal da Noite da RAC TV. As ligações clandestinas de água estão entre os maiores problemas que afetam a distribuição daquele líquido vital. Segundo dados do FIPAG, Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água, esta prática compromete os planos da expansão da rede na cidade de Nampula. As ligações clandestinas de água elevam o índice de perdas e prejudicam a pressão e eficiência do abastecimento para quem paga pelos serviços, de acordo com o diretor do FIPAG neste ponto do país. A água é um bem, diríamos, indispensável e, efetivamente, se eu não tenho, procuro criar todas as formas possíveis de modo a poder ter. Só que, bom, a forma que muitas das vezes a população recorre é uma forma que depois acaba sendo algo fraudulento, que depois prejudica tudo quanto é o plano de distribuição da água. Porque o que acontece é que danifica essas condutas, danificam a rede para poder tirar água. E depois deixam a água perder, é uma água que se perde, que podia beneficiar a muita gente. Este é que é o nosso maior problema aqui na Nampula. E depois também isso traz consigo uma carga de custo, né, que temos que estar toda hora para trás a repararmos as condutas, a repararmos a rede, que é fruto da vandalização. E, efetivamente, é podermos procurarmos resolver este assunto da vandalização, mas obviamente isso requer também de um lado parte de consciencialização da população de que não devem enredar por esse caminho, mas sim, se calhar, pedir uma ligação normal e obviamente nós vamos estudar as condições, se há condições para dar água ou não há condições para dar água. É por isso que, bom, andamos nesta estratégia de andarmos a metermos água em vários cantos. A outra situação que constitui flagelo no processo de abastecimento deste precioso líquido tem a ver com a erosão, que afeta grande parte da zona suburbana. Temos um problema também ligado à erosão, que sempre que ocorrem as chuvas, temos a adubagem que fica exposta, depois o número de perdas aumenta e ciclicamente todos os anos temos que andar atrás para repararmos de novo as condutas por conta da erosão e coisas assim. Então, estes números devem existir. O que nós fazemos muitas das vezes é trabalhar sob forma de emergência, porque, como deve saber, a água não é um assunto em que você diz que vou resolver amanhã. A fuga ocorreu hoje, nós temos que correr a resolver. Ocorreu hoje nós temos que correr a resolver. Então, acabamos trabalhando sempre de uma forma muito emergencial. As autoridades advertem ainda que toda infração causada propositadamente pelo usuário com intuito de distorcer o real consumo de água pode ter implicações graves. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, e o Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, iniciaram esta semana a distribuição de material de proteção e de higiene aos jornalistas no quadro da prevenção contra o novo coronavírus. O primeiro lote, que inclui máscaras, álcool em gel, foi direcionado aos jornalistas da cidade e província de Maputo. Em Nampula, os jornalistas estão ansiosos com este tipo de medidas. Esta é uma iniciativa de louvar,
o sindicato, assim como o MISA, visto que esta não é a primeira iniciativa, se calhar, vem reforçar aquilo que eles vinham fazendo. Por exemplo, no mês passado, se a memória não me falha, vimos o SNJ a fazer a distribuição de baldes e algum material de higienização. Então, se vem com esta iniciativa, olhando pelo fato de que nós somos sujeitos, como jornalistas, estamos sujeitos a grandes riscos, porque ficamos em grandes momentos. Apenas sim, eu recomendaria que essa iniciativa abrangesse todos que são jornalistas da província de Nampula, porque não é só aqui na cidade de Nampula, mas também lá nos distritos, eles também correm o risco de adquirir ou ter essa doença com maior facilidade. Então, penso que a iniciativa de distribuir material higiênico, material que permite para prevenir da Covid-19, seja abrangente para todos os distritos da província de Nampula, para que os jornalistas trabalhem com consciência que estão bem protegidos. Então, esta questão de transparência é muito boa, porque eu posso assim dizer de que há dias atrás eu estava a assistir uma peça de reportagem, portanto, através de um órgão televisivo que eu aqui não vou precisar mencionar, em que, portanto, um líder comunitário de uma das províncias não fez chegar os donativos que se destinavam a pessoas carenciadas. Então, no que toca a essa questão de transparência, eu gostaria que o sindicato, em parceria, portanto, com o MISA, pudessem fazer chegar, portanto, esses materiais aos destinatários. Isto é muito importante, de facto, esta componente de transparência. Dizer que é bem-vindo o material, é muito bem-vindo para nós que corremos o maior risco com o tipo de pessoa com quem convivemos ou partilhamos no terreno. Então precisamos mesmo deste material de higienização para ainda manter a segurança do nosso trabalho, assim como da nossa pessoa, como um ser humano, que precisamos sim de nos proteger e com base ao Covid-19, né? Ora bem, servimos, portanto, o bloco de informação da noite da RAC TV. Fique bem, uma ótima noite de sábado. Assalamu alaikum. Até a próxima, inshallah. Fique ligado a nós.